Segundo Reis, capítulo 20. E nós vamos ler do versículo do 1 ao 11. Amém? Segundo Reis, capítulo 20, do versículo do 1 ao 11. Amém? Vou falar no final. Vamos ler, irmãos? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Amém? Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acais. Amém? Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos pela Tua presença aqui neste lugar. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco hoje, ó Pai. E nós queremos neste momento abrir os nossos corações para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. No nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Como hoje é o Tadel da família, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: como anda a sua casa? Vamos falar juntos? Como anda a sua casa? Agora você vai virar para o irmão que está do lado e vai perguntar para ele. E agora você vai falar para você mesmo: como anda a minha casa? Como anda a sua casa, meu irmão? Segundo Reis, capítulo 20, versículo de 1 ao 11, fala de um rei muito conhecido na Bíblia, que é o rei Ezequias, por conta dos milagres que aconteceram na vida dele, vários milagres que aconteceram na vida dele, e um deles é esse que nós acabamos de ler aqui. Só que o primeiro versículo que a gente lê, ou aqui já logo após, logo ali pela metade do primeiro versículo, Deus fala para Ezequias: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Algumas versões dizem assim: você não vai se recuperar. Ponha em ordem a sua casa. O que a Bíblia nos fala também? Que Ezequias, ao ouvir essa palavra do profeta Isaías, da parte do Senhor, ele olha para a parede e começa a chorar. Ele começa a chorar e começa a fazer uma oração ali naquele momento, pedindo a Deus por misericórdia, ou em outras palavras, ele pede a Deus para que ele não venha morrer. Porque Ezequias não queria morrer. Quantos anos Ezequias tinha, meus irmãos? Os irmãos têm uma noção? Quantos anos será que o rei Ezequias tinha naquela época que ele recebeu a mensagem, ou a notícia ali que ele iria morrer? Os irmãos conseguem imaginar? Quantos anos será que Ezequias tinha?
Quem tem 39 anos aí? Levanta a mão. Vai se entregar agora. Só você aí tem 39? Ah, Celso aqui também. As mulheres não levantaram a mão, só os homens. Só você aí e Celso aqui. Irmãos, Ezequias tinha 39 anos, quando Deus chegou para ele e falou com ele que ele iria morrer. Imagina isso, Celso. Imagina isso, Alceí. Vocês que foram os corajosos de dizer que tem 39 anos. Ezequias era o quê? Muito novo para morrer. Ele tinha muitas coisas ainda para fazer. Ele tinha uma vida longa ainda pela frente para viver. Tinha muitos planos, muitas coisas que ele tinha com certeza projetado na vida dele. E aí Deus chega para ele e diz que ele ia morrer com 39 anos de idade. Então, eu acho que o Celso e eu sei faria a mesma coisa, né? Eu viraria para a parede, começaria a chorar e começaria a falar com Deus. Deus, eu sou muito novo para morrer, eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu tenho muitas coisas ainda para realizar. E com certeza Ezequias estava com o coração muito triste, porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Como é que nós sabemos que Ezequias tinha 39 anos, irmãos? Lá em 2 Reis 18 diz que ele viveu 54 anos. Se esse capítulo aqui que nós lemos, de 2 Reis, capítulo 20, fala que ele, né, que Deus deixou ele viver mais 15 anos, logo fazendo as contas a gente chega a essa conclusão, que ele tinha 39 anos, quando ele recebe aquela notícia de que ele iria morrer. Então ele era relativamente novo, né, Alceí e Celso? Muito novo naquela época, quando ele recebeu aquela notícia. Muito bem. Irmãos, agora por que Deus manda uma notícia para ele que ele iria morrer, se logo Deus acrescenta 15 anos na vida dele? Ele vira para a parede, pede, Deus vai lá, dá a ele um milagre, deixa ele viver mais 15 anos. E aí, por quê? Então, toda essa situação, toda essa história, toda aquele momento ali dramático ali na vida de Ezequias, os irmãos já pararam para pensar por quê? Bom, eu vou dar uma das ideias que poderia ter acontecido ali com Ezequias. Sabe aquele momento que Deus, às vezes, permite vir uma aprovação na nossa vida, para dar aquele estalo na gente? Aquele acorda para a vida? Vamos sair desse comodismo? Vamos sair dessa mesmice? Praticamente, foi isso que Deus fez com Ezequias. Ele dá aquele estalo em Ezequias. Ele dá aquele choque em Ezequias de realidade. Porque o que Deus pediu a Ezequias foi apenas uma coisa: põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Se Deus estava pedindo para ele pôr a casa dele em ordem, é porque a casa dele estava em desordem. A casa de Ezequias estava em desordem. Naquele momento ali, Deus chama a atenção de Ezequias, dá um choque de realidade em Ezequias, para que ele pudesse realmente colocar a casa dele em ordem, irmãos. E muitas vezes isso acontece conosco também. Porque às vezes a gente vai na nossa vida como se nada estivesse acontecendo, e está tudo bem, está tudo ótimo, e daqui a pouco a gente ali chocado com alguma notícia, com alguma situação, alguma questão de saúde, e isso faz a gente acordar muitas vezes para a vida. E às vezes a gente pensa que isso é ruim, mas na realidade isso é bom. Porque Deus falando aos nossos corações e Deus nos dando a chance de nós repensarmos naquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. E Deus fez isso com o rei Ezequias, com aquele homem que foi um homem notável para a sua época. O rei Ezequias era um homem de fé, o rei Ezequias era um homem avivado. E nós vamos ver isso para frente, como que Deus usou a vida do rei Ezequias. Mas aos 39 anos, Ezequias estava estagnado. Aos 39 anos, a casa de Ezequias estava em total desordem. A casa de Ezequias estava uma verdadeira bagunça. A família de Ezequias estava uma verdadeira bagunça. Deus chama Ezequias de príncipe. E Deus não estava falando apenas de uma oposição de autoridade, porque ele era o rei de Israel.
mas porque realmente Ezequias era um homem que tinha um compromisso com Deus. Ele buscava Deus. Não é todo mundo que poderia fazer a oração que Ezequias fez, que é o que nós vamos ver mais para frente um pouquinho também. Mas a ordem que Deus deu a Ezequias foi essa: põe a sua casa em ordem. Deus estava falando da própria família do rei Ezequias. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, sobre o legado. Qual o legado que você, pai, que você, mãe, está deixando na vida dos seus filhos? Através da vida dos seus filhos. Qual o legado que você tem deixado na sua família? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante na vida do Ezequias, foi: busque a Deus sem se esquecer da sua família. Irmãos, isso é algo muito sério. Deus dá essa notícia para o rei Ezequias. Não é mesmo, né, que ele tenha ganhado mais 15 anos de vida, ele iria morrer de um jeito ou de outro, não ia? Não ia, irmãos? Tanto que ele morre com 54 anos, ainda novo, vamos colocar assim. Eu não vou perguntar quem tem 54 aqui não, tá, gente? Mas ainda novo, 54 anos, um homem, né, que poderia viver muito, poderia fazer muito ainda. E nesse treinamento do Hagai, eu achei, né, uma das palavras, dentre várias outras que eu achei interessante, é que os grandes homens que fizeram as grandes mudanças na nossa história, na história da humanidade, eles tinham mais de 60 anos. Não eram jovens, não eram meninos, eram pessoas experientes, pessoas que já sabiam o que queriam, pessoas de mais de 60 anos que fizeram as grandes mudanças na nossa história, na história da humanidade. E o rei Ezequias, né, ele morre ainda cedo, né, isso está escrito lá na palavra de Deus. E, irmãos, todos nós aqui vamos morrer, vocês sabiam? Todos nós aqui vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Não quero ser portadora de mais notícias aqui, não. Mas até para os jovenzinhos aqui, a maior certeza que nós temos nessa vida é da morte. Que um dia, todos nós iremos passar pela morte. E é por isso que nós temos que nos preocupar qual legado nós estamos deixando. Qual legado nós estamos deixando? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Os irmãos podem abrir? 2 Coríntios 4, versículo 16. Paulo vai falar aí dessa realidade aí de que nós estamos morrendo cada dia um pouquinho. 2 Coríntios 4, versículo 16. Diz assim, irmãos: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, mas exteriormente nós estamos nos desgastando dia a dia. Essa é a nossa realidade. Claro que nós, como cristãos, nós não vemos a morte como um fim. Ok? Amém, irmãos? Nós não vemos a morte como um fim. Nós sabemos que quando nós fecharmos os olhos nessa vida, nós vamos estar no lugar, nós vamos estar no céu, próximo do nosso Pai, próximos de Jesus, num lugar infinitamente melhor. Mas mesmo assim, Paulo ficava em crise. Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Paulo tinha esse desejo de partir e estar com Jesus. Mas para que possamos partir e estar com Cristo, nós precisamos estar com a nossa vida o quê? Em ordem. Com a nossa vida espiritual em ordem. Porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Nenhum aqui vai escapar, nenhum que está aqui vai escapar do tribunal de Deus. Todos nós vamos estar diante de Cristo e vamos responder a respeito de tudo aquilo que nós fizemos. Tudo nós vamos responder. Ninguém deveria ser leviano de pensar em partir com a vida espiritual desordenada, tampouco de mãos vazias. Irmãos, é muito sério. Quando Paulo fala, ou quando a Bíblia, a palavra de Deus fala que nós não podemos estar diante do nosso Deus de mãos vazias, será que a gente vai levar alguma coisa dessa vida? Vamos, irmãos. Vocês já viram alguém vir com alguma coisa para esse mundo? Um nenenzinho lá já trazer a sua mamadeira?
ali na hora de nascer? Ou levar alguma coisa? Quando morre? Não tem, irmãos. Mas quando Deus fala de nós realmente apresentarmos algo diante do Senhor, Ele está falando de vidas. Amém? Ele está falando de vidas. Que não venhamos a ser nós, amém? Apresentarmos diante de Deus de mãos vazias. Então, estar pronto para partir envolve sim a nossa vida espiritual, envolve sim a nossa busca, né, de Deus. Isso é importantíssimo. Mas tem outra coisa que está no pacote, irmãos. Ou seja, eu e você precisamos de quê, irmãos? Pode passar, filha. Passou? Nós precisamos de quê, irmãos? Amém? Nós não podemos viver nessa terra pensando apenas no hoje. Nós precisamos pensar no legado que nós vamos deixar depois que nós partimos daqui. Irmãos, isso é muito sério. Quando Deus fala com Ezequias, Ele não está falando de vida espiritual, Ele não está falando de vida ministerial, Ele não está falando de sucesso, Ele não está falando de ele ser um grande rei, porque ele foi um grande rei. Ezequias foi um excelente rei. Mas Deus não estava falando disso, Deus estava falando, põe a sua casa em ordem. Põe a sua família em ordem. E Ezequias, ele tinha tanta intimidade com Deus, para falar da vida espiritual dele estava em dia, vamos colocar assim, que ele chega para o Senhor naquela hora ali que ele começa a lamentar que ele ia morrer, ele fala, Senhor, eu te honrei, está na hora do Senhor me honrar. Em outras palavras, ele quis dizer isso. Eu fiz tudo conforme o Senhor queria. Agora está na hora do Senhor fazer alguma coisa por mim. Não me deixa morrer. Não me deixa partir. Eu ainda sou muito novo. E, irmãos, a intimidade de Ezequias com Deus era tão grande que Deus, ele ainda pede um sinal. Né? Ezequias falou que em 3 dias ia acontecer um milagre. Eu quero um sinal. E aí ele pede um sinal e Deus dá e ainda deixa ele escolher. Praticamente, vamos dizer assim, em outras palavras, Ezequias, né, Deus vira para ele, se você quer que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus, tecle 1. Se você quer que retroceda, tecle 2. Ele deixou Ezequias escolher ainda o sinal. E ele foi tão ousado que ele ainda escolhe, avançar é muito fácil. Eu quero que o Senhor retroceda. E foi exatamente o que Deus fez. Deus mexeu em todo o universo para retroceder o tempo para Ezequias. Ele mexeu por causa de Ezequias. Tamanha era a intimidade de Ezequias com Deus. Mas mesmo assim, Deus manda ele colocar a sua família em ordem. Ponha em ordem a sua casa. Outra experiência também que Ezequias teve de fé com Deus, segundo a Reis 19, de 10 a 20, com o rei Senaqueribe. Senaqueribe tinha tudo para derrotar Israel. Ezequias tinha tudo para perder. Mas Deus faz com que Ezequias vença o rei Senaqueribe, o rei da Assíria. Porque ele tinha fé. Então, irmãos, o problema de Ezequias não era com a vida espiritual, não era com o seu ministério, não era com o reinado, não tinha nada disso. O problema do rei Ezequias estava na sua família. Estava dentro da sua casa. Estava com os seus filhos. Por isso eu quero ir para o segundo ponto. Não comprometa a próxima geração. Não comprometa a próxima geração. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que o diabo tem investido altamente, muito, na vida das nossas crianças. Para que a geração desses pequeninos, alguns estão aqui, outros estão lá na salinha, para que a geração deles, quando eles estiverem jovens e adultos, seja pior do que a nossa. Você consegue imaginar uma geração pior do que a nossa? É isso que o diabo está fazendo. Ideologia de gênero, pedofilia, toda essa situação que nós estamos vendo, pornografia. Uma outra pesquisa que eles mostraram lá no Haggai, dizendo que
ele falou mais ou menos 80% das crianças com 9 anos para cima já viram alguma cena de pornografia. Porque hoje é o YouTube, é celular, é a internet, é a televisão, é isso e aquilo. São muito mais meios que as crianças têm, que às vezes os pais nem conseguem ver, não conseguem nem acompanhar. E como que isso é sério? Tudo isso por quê? Porque o diabo está investindo alto para que essa geração, para que os meus filhos e os seus filhos sejam piores do que a nossa geração hoje. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, não comprometa a próxima geração. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso deixando um legado. Você vai fazer isso investindo na vida dos seus filhos, investindo na vida dos seus netos, investindo na vida das crianças que você tem relacionamento, daqueles que estão próximos de você, aqueles que não têm filhos que terão, vocês também já precisam começar a pensar nisso. Porque muitas pessoas hoje têm medo de ter filho. Eu não vou ter filho, olha só como é que esse mundo está. Vou ter filho como? Porque esse mundo aí, um filósofo, que eu não vou citar o nome aqui, mas eu gostei muito da frase dele. Que ele disse que ao invés de nós nos preocuparmos do mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos, a gente deve se preocupar com os filhos que nós estamos deixando para esse mundo. E isso é muito sério. Porque a gente fica assim, meu Deus, o mundo, não sei o quê e tal, aquela coisa toda. Irmãos, se os nossos filhos tiverem base bíblica, base de fé, base de uma educação cristã, não vai ter nada que possa desviá-los, irmãos. Nada. O problema é que muitas vezes a gente está ensinando religião. Estamos ensinando a criança a vir à igreja. Mas nós estamos sentando com os nossos filhos, e isso serve para mim, nós estamos sentando com os nossos filhos e ensinando a palavra, ensinando o aspecto de Jesus, ensinando experiências de fé. Vir à igreja, irmãos, é importante, mas não é suficiente. Você precisa educar o seu filho nos caminhos do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. E isso não é a escola que vai ensinar. Escola não ensina educação. Não dá educação para o seu filho. Escola ensina matemática, português, história, né? As matérias. Agora, quem ensina, quem educa o seu filho é você, sou eu, somos nós os pais. E, infelizmente, a gente tem tentado terceirizar isso muitas vezes. Mas o que aconteceu com o rei Ezequias, irmãos? Voltando aqui para o Ezequias. Nós sabemos que Deus fez o que Ezequias queria, não fez? Deus deu a ele o quê? Mais 15 anos de vida. Agora, Ezequias fez o que Deus pediu? Ezequias fez o que Deus pediu? Colocou a casa dele em ordem? Como é que você sabe disso? Oi? Ezequias comprometeu toda a geração dele. Toda a geração de Ezequias foi comprometida porque Ezequias não colocou em ordem a sua casa como Deus havia dito para ele fazer. Muitos acham, irmãos, que, como Ezequias orou lá para a parede, começou a orar para Deus, muitos acham que a oração é um meio de Deus nos conceder os nossos desejos, aquilo que nós queremos. Mas a oração deveria ser também um meio pelo qual Deus consegue de mim e de você o que Ele quer. De mim e de você o que Ele quer. Na realidade, a gente tem que inverter o sentido da oração. Eu não oro para Deus fazer o que eu quero. Eu oro para Deus fazer o que Ele quer na minha vida. E isso é muito sério. Quando Ezequias ora, ele orou para Deus fazer o que ele queria que Deus fizesse na vida dele. Mas ele não orou para ele fazer o que Deus queria na vida dele. E isso foi fatal na vida de Ezequias e de toda a sua geração. Ezequias não colocou
casa em ordem. A geração de Ezequias foi marcada por um avivamento na vida dele, mas não se pode dizer o mesmo da geração que veio depois dele. Irmãos, Ezequias deixa um filho, o seu sucessor. O nome dele foi Manassés. Manassés se tornou rei depois de Ezequias, e ele foi o pior rei de Israel. Ele não foi um dos piores, ele foi o pior rei de Israel. Se juntasse todos os piores reis de Israel, não conseguia vencer o Ezequias sozinho, o Manassés sozinho. De tão mal que o Manassés foi. Ele queimava crianças em sacrifícios para os deuses que ele adorava. Ele não adorou a Deus, ele não serviu a Deus, ele fez tudo errado. Tudo que uma pessoa podia fazer de errado, que um rei podia fazer de errado, Manassés fez. O Senhor concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida, ano que ele deveria gastar cuidando da sua família. Mas ele não gastou cuidando da sua família. Ele esqueceu de colocar a casa dele em ordem. Ele negligenciou a ordem de Deus e negligenciou a sua própria família. O resultado disso, Manassés se tornou o rei mais perverso da história de Israel. Manassés derramou sangue inocente, muito sangue inocente, de crianças inclusive. Mas entre eles, a tradição diz que Manassés é quem manda matar Isaías, cerrado ao meio. E isso foi uma das piores atrocidades que ele fez matando o profeta. O próprio profeta que foi lá e anunciou a morte, mais 15 anos também de vida. Amon, filho de Manassés, também foi mal como o seu pai Manassés. Ou seja, só foi piorando a geração. Só foi deteriorando cada vez mais as gerações. Para termos uma ideia da gravidade das ações de Manassés, Jeremias, o profeta, Jeremias, não tem o profeta Jeremias? Um dos profetas maiores, que tem o seu livro lá. Jeremias praticamente só fala de desgraça, do que vai acontecer com o povo de Israel, e o livro dele fala muito sobre isso. Mas ele responsabiliza uma única pessoa por tudo isso. Jeremias 15, 4, os irmãos podem ler? Quem era o homem? O único culpado? Manassés, que era filho de quem? Do rei Ezequias. Olha que tragédia que é um pai não cuidar da sua família. Que tragédia que é um pai não obedecer às ordens de Deus. Só vai de geração em geração. Deus está falando que todo juízo, tudo de ruim que estava a caminho para acontecer com o povo de Israel, tinha um único culpado, Manassés, filho de Ezequias. Irmãos, interessante que se a gente for pensar em toda a história de Ezequias, Manassés, ele nasce durante os 15 anos que Ezequias tem a mais. Porque o Manassés, ele sobe ao trono com 12 anos de idade. Manassés, ele nasce nesse período que o Ezequias tem de bônus. E isso é muito triste, porque Ezequias, ele não aproveita a oportunidade que Deus deu, pelo contrário, ele cria um monstro, ele cria um monstrinho para realmente atormentar a história do povo de Israel. Segundo Reis, capítulo, vou pedir para os irmãos abrirem, Segundo Reis, capítulo 20, do versículo 16 ao 18. Segundo Reis 20, nós vamos ler do 16 ao 18. Outra vez Isaías vem a Ezequias falar algo da parte do Senhor. Diz assim: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia.
nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Tudo isso porque Ezequias não cuidou da sua família. Tudo isso porque Ezequias não cuidou da sua casa. Aqui, Isaías já estava profetizando a ida do povo de Israel para a Babilônia. Só que o mais forte que eu achei nesse texto foi o seguinte: os seus descendentes se tornarão eunucos. Sabe o que eram os eunucos? Eram os homens que eram castrados para tomarem conta do harém do rei. Sabe o que significava os descendentes de Ezequias serem castrados? Acabaria a descendência dele ali. Uma vez castrado, não tinha como ter filhos mais. Ezequias compromete toda a geração dele. Uma geração comprometida por causa de um erro de um pai. Nós podemos ver também um outro pai que cometeu esse mesmo erro e que teve a sua geração totalmente comprometida. Eli, lá em 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, Eli não cuidou da sua casa, não cuidou dos seus filhos, não deu importância à próxima geração. E aí, morre os 2 filhos de Eli, morre o neto também. E ali ele tem toda a sua geração comprometida também, porque ele não cuidou da sua casa. E é onde Deus levanta Samuel para continuar um sacerdócio. E ele nem era sacerdote, nem filho de sacerdote. Irmãos, o que o Ezequias mais precisava fazer não era se virar para a parede, orar e chorar. Ele precisava era colocar a ordem de Deus em prática. Mas ele não deu ouvidos ao que Deus tinha falado. E o resultado acabou sendo o mais trágico de todos, como nós vimos em Manassés. Precisamos entender que muitas vezes estamos limitados a olhar somente para esse momento. E esquecemos de olhar ou de ouvir o grito do coração de Deus, daquilo que realmente Ele quer das nossas vidas. E o que Ele quer é que nós preparemos a próxima geração. Ele quer que nós preparemos a geração que vai vir depois de nós. Sabe qual foi um dos problemas dos avivamentos? Um dos maiores problemas? Por que os avivamentos não continuaram? Nós estamos orando para o avivamento, amém? Amém? E eu creio que ele está vindo. Mas de todos os avivamentos que aconteceram na nossa história, na história do cristianismo, que foram alguns, o problema é que não foi passado para a próxima geração. Morreu neles. A Europa hoje vive a pior decadência do cristianismo de todos os tempos. Por quê? Porque não foi passado de geração em geração. Morreu lá. Morreu nos pais. E nós não vamos fazer isso, amém? Amém? Não vai morrer em nós. Se Ezequias tivesse decidido colocar a sua casa em ordem, a possibilidade de ele viver seria garantida. Se conduzirmos a nossa casa de forma correta, a bênção de Deus com certeza estará sobre a nossa casa, amém? Amém. Concluindo, irmãos, a palavra de Deus deixa clara a visão da continuidade geracional. Amém? Vamos ler juntos? A palavra de Deus deixa clara a visão da continuidade geracional. O que é continuidade geracional? É você fazer com que a chama do seu amor por Jesus, o seu amor por Jesus, continue no coração do seu filho, continue no coração da sua filha, continue na sua geração. Às vezes a gente vê muitos pais preocupados, o que eu vou deixar para o meu filho? Eu vou trabalhar porque eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos. Estou dizendo que você está errado em pensar nisso. Mas se você pensar só nisso, não é o certo. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é o conhecimento que ele pode ter de Jesus e, consequentemente, ele tomar uma decisão lá de Jesus através desse conhecimento. É a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Salmos 44:1 diz o que, irmãos? Os nossos
Os nossos pais, o povo de Israel, as crianças israelitas, elas memorizam o Pentateuco, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio. Eles memorizam. Por que eles memorizam? De geração em geração. De geração em geração. Por que celebram a Páscoa lá, assim como nós celebramos a ceia do Senhor? Para se lembrar daquilo que Deus fez lá na libertação do Egito, de geração em geração. Deus, Ele dá muita importância para isso. Salmo 78, 3 e 4 diz o quê? Pode passar, filho. Passa? Você não colocou 4, não? Tudo bem, mas o 3 já fala para a gente bem claro. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Deuteronômio 6, de 4 a 7. Amém, irmãos? De geração em geração. Em todo tempo, converse com seus filhos. Sobre o quê? Sobre Deus, sobre Jesus, sobre vida com Deus, sobre dizer não para o pecado, sobre dizer não para este mundo. Essa é a conversa que você vai ter com seu filho, com a sua filha. Você não tem, às vezes, não sei o que falar, não sei o que... Conversa sobre Deus, conversa sobre a palavra. O tempo todo, Deus está dizendo... Prepare a nova geração para que me conheça, para que me tema, para que me sirva e para que me obedeça. Prepare a nova geração. Essa chama precisa queimar em nossos corações, irmãos. A responsabilidade de criar e educar os nossos filhos no temor do Senhor, de manter a casa cheia de Deus, é dos pais. Não dá para terceirizar isso, irmãos. Não dá para pagar ninguém para fazer isso. Não dá para pedir ninguém para fazer isso. Você precisa fazer isso. É dos pais que Deus irá cobrar uma vida cristã ajustada para toda a família. É de você, pai. Principalmente você, pai. E de você, mãe, também, que é auxiliadora desse pai. Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Se você não ensinar, seu filho não vai aprender. E se ele não aprender a palavra de Deus ou os caminhos do Senhor, ele vai aprender outras coisas, pode ter certeza absoluta. Deus espera que preparamos o que? A próxima? Deixe um legado para os seus filhos. Uma geração abençoada. Amém, irmãos? Uma geração abençoada. Pastor Giovanni, no EDD, quem esteve lá em Vila Velha, em Guarapari, ele falou, quem perde um filho, perde uma geração inteira. Quem perde um filho para o diabo, perde uma geração inteira. E o diabo está trabalhando muito bem para ganhar seu filho. O diabo tem investido muito alto para ganhar sua filha. Então você não pode investir menos do que ele na vida dos seus filhos, na próxima geração. Não meça esforços. Servir a Deus é maravilhoso. Ezequias serviu a Deus muito bem. Foi um excelente rei. Um dos melhores reis de Israel. Mas o seu filho, em compensação, foi o pior. Então, o primeiro ministério seu é o seu filho. É a sua filha, é a sua casa, a sua primeira célula, é a sua família. Então, hoje, como é o Tadel da família, invista na sua família. Invista na próxima geração. Para que daqui a 10 anos, eu possa olhar para trás e ver um Asaf já convertido aos pés do Senhor, dizendo não para o mundo, um Itai. Você possa ver seus filhos da mesma forma. Porque é isso que nós queremos, uma igreja que realmente tem as famílias aos pés do Senhor Jesus.
sem filhos desviados, sem filhos no mundo, sem filhos dando mau testemunho. Nós queremos crianças realmente do Senhor, da parte do Senhor. Salmo 71, 16 a 18 diz o que, irmãos? Você quer isso? Amém? Então fique de pé, você. E eu quero dizer para você, pai, que é o chefe da sua casa, que é o líder, que é o cabeça, que é o sacerdote. Deixe a sua casa em ordem. Assim diz o Senhor. Deixe a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe se vai estar. Então deixe a sua casa em ordem. E para você também, mãe, que é a líder da sua casa, deixe a sua casa em ordem. E eu vou pedir agora que os pais, homens, orem pelas suas famílias, pelas suas esposas, pelos seus filhos, agora nesse momento. Quem estiver junto aí, quem não estiver, se ajunte à sua família. E as mulheres também que são responsáveis pelos seus lares, também que estão aqui, também se ajuntem às suas famílias. Seja você fazer essa oração agora, abençoando a sua casa, a sua família. Porque o que nós queremos são famílias que realmente sirvam ao Senhor, amém?